Boa tarde a todas e todos que, firmes e fortes, estão aqui na última mesa do dia. Eu sou a Gabriela Beira, sou mestre em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais pela PUC São Paulo, então, pelo meu sotaque, vocês estão percebendo. Agora o painel vai ser sobre a localização dos ODS na América Latina, uma análise baseada em indicadores de igualdade de gênero. Então, é uma mesa que vai fechar as discussões que a gente começou a ter hoje, né, com o lançamento do Mapa da Mulher Carioca e todas essas discussões que estão colocando a questão de gênero no centro. Esse painel ele é realizado em parceria, então, com a Secretaria da Mulher aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, com o apoio do International Republic Institute, o IRI. Para compor essa mesa, eu vou convidar duas mulheres potentes. Em primeiro lugar, queria chamar Ellen Pedroso. Ela é diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos da L'Oréal e tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de responsabilidade social, ambiental e governança corporativa. Bem-vinda. Também gostaria de chamar ao palco a Estelinha Moraes, que é fundadora e diretora do projeto Anjos da Tia Estelinha. A Estela é assistente social, mestre em desenvolvimento local e especialista em impacto social. E, por último, mas não menos importante, ela também é mãe de 5. Bem-vinda, Ellen. Bom, eu vou passar um pouquinho para uma apresentação introdutória, e a gente já vai abrir para um debate aqui também no nosso painel. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, justamente a minha pesquisa de mestrado, né, que eu concluí recentemente, lá na PUC São Paulo, uma investigação sobre processos de adaptação local dos ODS, aqui na América Latina, olhando principalmente para como as cidades estão fazendo esse processo e olhando para como as cidades estão tratando a igualdade de gênero. Esse é para frente. Certo, vamos testar. Tem que ser forte mesmo. Eu vou ficar mais assim para eu ir acompanhando também o que vocês estão vendo. Bom, por que falar sobre igualdade de gênero tem sido tão importante, tão central para essas discussões? Eu acho que muito em sequência, né, com as discussões que nós tivemos hoje à tarde, quem pôde participar aqui no teatro, o lançamento do Mapa da Mulher Carioca, que traz uma série de dados com recorte de gênero. No mundo, a situação também não é muito diferente, né? A gente tem pesquisas que indicam, por exemplo, que a paridade no mercado de trabalho entre as mulheres e os homens atingiu o menor nível desde 2006. Esse é um dado do Fórum Econômico Mundial, lançado num relatório ano passado. Então, esse relatório ele mede essa paridade de gênero, né? A ocupação igualitária entre homens e mulheres em postos de trabalho, desde 2006, e aí em 2022 a gente atingiu o pior nível dessa paridade de gênero. Posições de liderança também ocupadas por mulheres cresceu somente 1% desde 2015. Então, a gente está vendo aí uma série de esforços que não estão levando a gente mais perto dessa equidade. A gente também teve mesa aqui falando sobre representação das mulheres na política, né, principalmente no legislativo. A gente também tem uma pesquisa do PNUD, que é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que aponta que as mulheres são apenas 24% dos assentos dos parlamentos nacionais. Então, a nossa Câmara de Deputados, por exemplo, no mundo todo, só tem 24% de mulheres. E, então, com esse contexto, esse pano de fundo, né, de desigualdade de gênero, a gente tem a Agenda 2030, né, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trazendo a igualdade de gênero como uma questão central. Então, não só como um objetivo dentro dos 17 ODS, a gente tem uma premissa adotada pela Agenda 2030, que é promover a igualdade para metade da população mundial, que são de mulheres. Além disso, a gente tem visto recentemente um papel importante e crucial das cidades na promoção dessa igualdade de gênero, assim como outros ODS, né? Então, as cidades aqui como Rio de Janeiro, enfim, cidades que estão aqui representadas participando desse congresso,
elas têm um papel central no avanço dessa Agenda 2030. Sem as cidades, a gente não vai conseguir chegar em 2030 no mundo preconizado, né, um mundo melhor preconizado lá pela Agenda 2030. A minha pesquisa, ela se centrou em 3 eixos, né? Então, a primeira camada dessa pesquisa é o que a gente tem chamado de localização. Então, a Agenda 2030, a Agenda dos ODS, é uma agenda internacional definida pela ONU, e o processo de localização é um processo pelo qual as cidades se entendem responsáveis e atores nessa discussão internacional e passam a olhar para aqueles indicadores e metas com um olhar local. Então, como que a minha cidade pode se adaptar a essa Agenda 2030, entendendo essa agenda como um framework relevante e importante para resolver os problemas que enfrentamos localmente também. Eu realizei, né, adotei um recorte documental da pesquisa, o que a gente tem chamado de revisões locais voluntárias. O que são essas revisões locais voluntárias? São relatórios feitos para cidades, como, por exemplo, o mapa, né, da Mulher Carioca, são relatórios que são entregues no âmbito internacional, então, são, de alguma forma, submetidos para a ONU, contando como que essas cidades estão fazendo para avançar nos ODS. Então, a minha pesquisa se centrou na América Latina e nas 3 cidades que são as mais populosas, né? Podemos dizer que são uma das principais cidades do continente, né? Então, Buenos Aires, Cidade do México e São Paulo, que são cidades que fizeram esses relatórios para a ONU, né? Então, cidades que progressivamente foram entendendo a importância da Agenda 2030 para suas políticas locais, para sua população, e foram adaptando esses objetivos para a realidade daquelas cidades. E também, principalmente, o recorte do ODS 5, né, que é o ODS de igualdade de gênero. O ODS justamente que preconiza a igualdade de gênero, tendo em vista o hiato, né, a diferença entre homens e mulheres, a diferença de oportunidades. Eu foquei especificamente numa análise que é igualdade de oportunidades para as mulheres em todos os níveis de decisão, de tomada de decisão. O que são esses níveis de tomada de decisão? A gente está olhando aqui para cargos que têm a caneta na mão. Então, a gente está olhando para cargos de prefeitas, de secretárias, de CEOs de empresas. Então, todas as mulheres que estão ocupando lideranças e que têm capacidade, né, estão podendo dar diretrizes para políticas, para empresas, né, para produtos. Então, tem uma das metas do ODS 5 é justamente reduzir aquele hiato que a gente viu ali no começo da nossa apresentação, que existe uma diferença enorme ainda entre cargos de liderança ocupados por mulheres. E aí, o que a gente vê isso no âmbito, como que a gente acaba enxergando ou identificando isso no âmbito das cidades, né? E aqui, especificamente, eu trago para vocês os indicadores de percentual de mulheres que ocupam altos cargos em governos. Como eu fiz o recorte de 3 cidades, né, aqui eu trouxe 2 exemplos. Um dos exemplos que eu estudei, Cidade do México, não definiu esse indicador como indicador local para acompanhar essa transição, mas a gente tem Buenos Aires e São Paulo trazendo um monitoramento, né, e muitas vezes começando a olhar para isso, né? Então, a gente teve aqui a fala, e provavelmente, se a gente tiver sorte, vai contar com a Joyce aqui, que é secretária de Política para as Mulheres aqui do Rio, e pode trazer um relato também de como isso é percebido aqui, ou como isso está sendo medido aqui no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, em São Paulo, que é de onde eu venho, a gente tem somente 21% de cargos de secretárias que são ocupados por mulheres. Então, dentre secretárias de saúde, educação, segurança, governo, casa civil, enfim, tem uma série de pastas que podem ser ocupadas por mulheres, e no caso da cidade de São Paulo, a gente tem apenas 21%. Isso, em números brutos, dá cerca de 5 a 7 mulheres, né, dentro daqueles cargos. No caso de Buenos Aires, esse número é um pouquinho maior, né, 37,5%, mas a gente vê que ainda não atinge o que a gente fala que é equidade. Então, idealmente, esses percentuais estariam se aproximando de 50%, que é metade, né? A equidade, quando a gente olha em números, ela quer dizer pelo menos essa metade, né? Então, somos metade da população, queremos ocupar igualmente esses cargos.
E aí, o que a gente olha? Quando a gente olha para a Agenda 2030, que é uma agenda que tem um horizonte de 2030, chegar a melhorias para todas as pessoas, né, em diversos temas. Quando a gente olha para essa liderança das mulheres na vida pública, a gente vê pouco compromisso dessas cidades com a ampliação de mulheres na liderança. Então, por exemplo, São Paulo estabeleceu, num processo, né, de criação de um plano de ação para a Agenda 2030, um plano de ação local, que a cidade pretende aumentar esse percentual até 2030. Então, a gente teve ali um dado de 2020, a gente tem 10 anos ainda até 2030, né, entre aquele período e o ano de 2030, para avançar nessa representação. Mas aí a gente tem como meta apenas um aumento, a gente não tem nem um compromisso claro com a equidade. No caso de Buenos Aires, a gente não vê nem esse compromisso. Então, a gente tende a entender que Buenos Aires está, de alguma forma, confortável com esse percentual, né? Então, tenho 37,5% de mulheres em cargos altos e sinto que isso atinge uma boa representação. Então, eu trago esses números, né, e vou passar para as convidadas trazerem também uma perspectiva complementar, o quanto que a gente ainda está longe de atingir essa equidade de gênero, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de serviço público, e aqui sei que tem muitas servidoras aqui da prefeitura, por exemplo, no caso de São Paulo, a gente tem 72% de servidoras mulheres, né, que compõem a força de trabalho. Mas, quando a gente olha, vai crescendo, né, vai aumentando nos cargos, esse número diminui drasticamente. Então, a gente tem esse alto percentual, inclusive, muito concentrado nas carreiras de cuidado, né, e trazendo uma outra reflexão. Então, a maioria das servidoras públicas são professoras, né, então, no município, a gente tem educação infantil, que, historicamente, é uma profissão mais feminina, né, do que masculina. Então, como que a gente consegue olhar para esses dados, a importância desses dados estarem disponíveis, até para a gente conseguir entender essa disparidade, quais são as barreiras que estão impedindo as mulheres de serem nomeadas, por exemplo, como secretárias. Então, eu queria trazer uma reflexão final aqui, que é quando a gente olha para 2030, o que a gente tem diante de nós ainda é uma estrada muito esburacada. Então, se a gente tem cidades que precisam atuar para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, de forma equilibrada, de forma transversal, e a gente entende que a equidade de gênero é um desses objetivos centrais, a gente não está vendo esse compromisso aparecer, né? A gente, pelo menos no estudo e nessas cidades, né, que são lideranças nos territórios em que elas estão atuando, né, enquanto formuladoras de política, a gente não está vendo um compromisso claro e ousado com a equidade de gênero. Então, eu trago esse gancho de preocupação e alerta, né? A gente está aqui já na metade do caminho para 2030, né, porque os ODS eles foram lançados em 2015, então a gente teria 15 anos aí para produzir esses avanços. A gente chega em 2023, faltando apenas 7 anos para 2030, e os planos governamentais que estão tratando dessa questão ainda deixam muito a desejar nessa questão de igualdade de gênero. Então, agora, com essa reflexão em mente, eu vou passar a palavra para ela. Se puder passar um vídeo, acho que poderia ser bacana a gente começar com um vídeo. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês, um prazer compor a mesa. Estamos esperando o vídeo. Vou aproveitar que a gente está esperando o vídeo para anunciar a chegada da Joyce. Salva de palmas. Obrigada, Joyce. Colocada mais um espacinho hoje para apresentar. Então, para quem ainda não conhece a Joyce,
super secretária de Política para as Mulheres aqui do Rio de Janeiro, uma jovem de 26 anos, e vai também trazer a sua contribuição aqui sobre a questão de equidade de gênero de uma forma transversal. Obrigada, Ellen. A beleza para todas as pessoas é a nossa missão. Somos o grupo número 1 de beleza do mundo, com 20 marcas de beleza no Brasil. A beleza é nossa inspiração. E a diversidade é o ponto de partida para a nossa inovação. Estamos inovando em produtos e serviços que atendam à infinita diversidade dos nossos consumidores. Porque o consumidor está no centro de tudo o que fazemos. A beleza é a nossa paixão. Desde 1959 no Brasil, Mais de 3.000 pessoas apaixonadas criam a beleza que move o mundo. E essa beleza é diversa e inclusiva. Temos o compromisso de representar toda a diversidade brasileira. Promovendo a inclusão dentro ou fora do Grupo L'Oréal no Brasil. Seja através de letramento e conscientização ou de mentorias. Somos parceiros do MOVER, Movimento pela Equidade Racial. Desenvolvemos e investimos em programas de capacitação profissional e empregabilidade para pessoas com deficiência. E para mulheres indígenas ou em situação de vulnerabilidade. Com metade dos nossos cargos de liderança comandados por mulheres, a equidade de gênero é uma prioridade para nós. A beleza é nossa responsabilidade. Conquistamos a neutralidade de carbono na operação das nossas unidades no Brasil. E através do Fundo L'Oréal para a Regeneração da Natureza, estamos contribuindo para regenerar florestas na Amazônia e recuperar solos em Minas Gerais. Porque na L'Oréal nós temos um propósito em comum. Nós criamos a beleza que move o mundo. Mais diversa, inclusiva e para todas as pessoas. Eu gosto muito desse vídeo, a gente vai passar uns slides, porque ele representa a transformação que a L'Oréal aqui no Brasil vem fazendo e graças a pessoas e mulheres como eu. Então eu fico muito orgulhosa porque nós somos uma empresa global e pela primeira vez nós temos um CEO brasileiro. E ele, para definir, né, e colocar aquele Brasil embaixo de L'Oréal, ele trouxe um desafio para o grupo, que era que a gente tivesse, de fato, essa brasilidade representada na nossa população interna, nos nossos colaboradores. E isso vem começado uma jornada há alguns anos, e que, inclusive, eu sou produto desse processo, porque eu sou a primeira mulher parda que ocupa uma posição que a gente chama de C-Level, que é uma pessoa que está realmente no comitê executivo das decisões da empresa, num tema como responsabilidade social, sustentabilidade, direitos humanos, no centro do negócio. Então, é de fato um case que a gente tem orgulho. Eu trabalho com responsabilidade social há mais de 20 anos, passei pela ONU, tive a oportunidade de trabalhar em diversas ONGs e interface com muitas empresas. Então, assim, estar aqui desse lado é muito importante também reconhecer que essa é uma empresa que, de fato, está fazendo a sua transformação. Então, eu vou compartilhar rapidamente com vocês o que a gente está fazendo. É o para frente aqui, ó. Como é que é? É o de baixo? Obrigada. Não. Falta um pouco de coordenação aqui também, desculpa. Então, como a gente viu no vídeo, nós somos uma empresa global, número 1 em beleza, e temos essa ambição, e no dia a dia buscamos transformar essa realidade, sendo também líderes em responsabilidade social ambiental. Eu gosto de mostrar alguns daqueles certificações que a gente tem, mas para o assunto de hoje, tem um Equilip, que chama ali, que por 5 anos o grupo recebeu consecutivamente. São mais de 4.000 empresas que são selecionadas e respondem um questionário, onde a L'Oréal como uma das empresas de maior equilíbrio de gênero no mundo. Então, de fato, é um trabalho reconhecido, como todos os outros que a gente tem, como o ED, que move aí, de fato, nosso certificado também de gênero e equidade racial. Como é que a gente faz essa transformação?
Existe uma plataforma, um caminho, um programa, uma ambição chamada L'Oréal para o Futuro, onde a gente olha para alguns pilares, sempre olhando para dentro, influenciando os nossos ecossistemas, as comunidades ao nosso redor, e como é que a gente influencia e contribui também para os desafios globais, através da nossa força, da nossa marca. E, pensando numa lógica até de ESG, a gente também tem uma estratégia significativa, que eu já comentei, de diversidade e inclusão, com sensibilização e mudança regional. Então, esses são os nossos 3 pilares, L'Oréal for the Future. A gente contribui para o meio ambiente, para a sociedade, a gente cuida das nossas comunidades. Isso está muito refletido nas nossas ações de cidadania. A gente entende que o nosso colaborador, ele é um cidadão e ele precisa estar tendo oportunidades de fazer essa mudança. E a gente tem esse Dia da Cidadania e que a gente tem parcerias com secretarias, com escolas públicas, e a gente vai fazendo transformações, desde limpezas de praia, aqui no Rio, a gente fez uma ação muito importante perto ali da Praia do Galeão, e fizemos um trabalho com Garnier, e também escolas públicas. Essa aqui também tenho muito orgulho, nossa parceria com a Prefeitura, com o Stand Up. Nossas marcas, elas são as nossas grandes estratégias, as nossas grandes estrelas nessa transformação. E nós temos 20 marcas no Brasil, e algumas delas, elas trazem esse olhar de uma causa social. Então, esse ano, a gente fez uma parceria com a Prefeitura, com a Joyce, para que a gente consiga também treinar servidores, parceiros, e a gente está aumentando a nossa meta em relação ao combate ao assédio nas ruas com essa campanha stand-up. Então, esse é um exemplo de tantas outras marcas como Escreva Seu Futuro, que tem um trabalho específico de alfabetização de mulheres em parceria com a Redes da Maré, e alguns outros projetos que a gente tem em saúde, em meio ambiente e etc. Outro caminho que a gente busca, né, é ter esse alinhamento o tempo inteiro do nosso projeto de impacto social com as questões de equidade. Então, por exemplo, o nosso foco em projetos sociais é o empoderamento e a mudança, a mobilidade de transformação social para mulheres. Hoje, no Brasil, a gente já atuou em 3.000, em diversas comunidades no país, já atendemos mais de 3.500, estamos com o apoio do Fundo L'Oréal, que é um fundo só para mulheres, que vem lá de Paris. A gente está renovando para 8 projetos, foco muito de mulheres indígenas e Pequena África. Voltando aqui, esses são alguns dos exemplos de projetos que a gente realiza com mulheres indígenas. Esse é um projeto de pré-vestibular comunitário para mulheres indígenas em 50 aldeias, 12 estados. A gente acredita muito nesse empoderamento. E na Pequena África, que fica na zona portuária do Rio de Janeiro, a gente recentemente lançou uma escola de beleza no nosso programa Beauty for Better Life, que é justamente um programa, uma escola de beleza para a formação de mulheres no processo de ser auxiliar de cabeleireiro. Então, a gente está formando mais de 100 mulheres por ano. Chegando um pouco aqui na nossa discussão de como a empresa se tornou fora da curva, porque eu estava olhando alguns dados enquanto a Gabriela estava falando para a gente, como é que funciona nas empresas. Recentemente, tem uma pesquisa aqui da CNI falando justamente que apenas 29% das mulheres estão em cargos de liderança em empresas. Então, os números, apesar de alguns setores elas serem a maioria no nível de gerentes, quando se pensa em posição maior de diretoria, senioridade, quanto vai aumentando a senioridade, a gente vai vendo uma inversão. Quando olha, então, para CEO, para respondendo ao CEO, isso diminui mais ainda. A gente tem de 1 a 5% na indústria brasileira. Então, a gente está vendo aqui, com a sua pesquisa, também algum tipo de repetição, né? E como que a L'Oréal consegue ser uma empresa fora da curva? Muitos vão dizer, tem uma questão apenas do setor, que o setor da beleza encanta mais, né? Tradicionalmente, é um setor que as mulheres acabam buscando
mais oportunidades. Mas a gente tem toda uma estratégia por trás. Um caminho, né, que a gente trabalha é tendo causas claras de diversidade e como é que a gente trabalha isso nas nossas pessoas, nos nossos produtos, na comunicação e no impacto social. Então, eu já contei para vocês um pouco a questão de gênero no impacto social e como a nossa rede de afinidade trabalha. Então, desde sororidade, a questão realmente de união feminina, então, para que a gente tenha mais de 120 colaboradoras liderando essa questão de propósito, mudando essa conscientização, letramento, muito sobre o sexismo, interseccionalidade, que eu acho que isso é um ponto importante para a gente trabalhar o pensamento feminista, né, em demais redes de afinidade, e um trabalho muito significativo de mentoria e desenvolvimento de mulheres. Então, uma mulher puxa a outra e a gente não está sozinha. E aí a gente vê isso em números, né? Hoje, em headcounts, que são o número de pessoas que estão funcionárias, colaboradoras, são 61% são mulheres, e no ponto de vista de liderança, a gente está em 56%. Então, assim, de fato, é um número expressivo fora do que a gente vê no mercado e na indústria. Então, esse, por exemplo, é um dos exemplos, né, nosso nível de certificação, e enquanto a gente consegue aí um pensamento nesse processo. Então, esse é um pouquinho do meu time, pequenininho, mas cheio de ambição, e eu queria agradecer a oportunidade e estamos aqui para discutir e continuar com vocês. Obrigada. Obrigada, Ellen. Realmente, a reflexão dos números, né, em que a gente tem maioria de mulheres na base e vai diminuindo, se repete tanto nos governos quanto nas corporações. Agora eu queria chamar a Estela para trazer seu depoimento, sua contribuição. Estelinha. Obrigada. Obrigada. Agora chegou a minha vez de passar vergonha com isso aqui, né? Então tá. Gente, boa tarde. Bem, eu sou Estelinha Moraes, sou presidente de uma ONG chamada Anjos da Estelinha, aqui no Rio de Janeiro, na qual a gente trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade social, mais especificamente mães, né? Eu vou falar um pouquinho sobre desigualdade de gênero, tentando linkar com o que a Gabriela e a Ellen trouxe, numa perspectiva da desigualdade de gênero periférica e preta. Olha, de primeira. Vou trazer um pouquinho o perfil das mulheres que eu trabalho, né? Eu trabalho com mulheres, mães, em sua grande maioria negras. Elas têm o fundamental incompleto. Elas são mães solo, estão desempregadas, têm uma renda entre R$110 e R$205, ou seja, elas estão enquadradas na situação de pobreza e pobreza extrema. Elas não têm rede de apoio, elas não sabem quais são os meios de voltar a estudar, elas não têm possibilidade de ascensão social sem perspectiva, né, de cursos profissionalizantes. Esse foi o cenário que a gente encontrou quando a gente chegou. E esse é o perfil das nossas mães, né? Hoje a gente capacita 200 mulheres por mês em culinária, tecnologia, cuidado, beleza, artesanato e costura, além de grupos focais terapêuticos, atendimento socioassistencial, jurídico. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês, trazer um pouquinho do porquê disso aí tudo, né, que a Gabriela falou, e como empresas como a L'Oréal, quando o mercado ele se implica, de fato, né, na desigualdade de gênero, de tentar oportunizar ferramentas para a mobilidade social da mulher, o quanto isso é importante. Então, eu trouxe primeiramente a pobreza como causa, né, como a pobreza pode ser uma causa na desigualdade de gênero dentro da minha perspectiva, aonde eu trabalho, Morro dos Macacos, Complexo do Andaraí, Complexo do Lins. Né? A gente tem já a estrutura da pobreza como uma estrutura transgeracional. Né? Eu estou falando de uma mãe, de uma avó que esteve na mesma situação, ou então ainda em condições piores, que não terminou o ensino fundamental,
porque precisava exercer o papel de cuidado dentro de casa, uma mãe que criou seus filhos sozinha, então a gente está falando de gerações na mesma condição, né? Eu falo um pouco de racismo estrutural, não tem como a gente falar de mulheres de favela e não passar por recorte de raça, né? A gente falar de uma mulher branca na favela é diferente da gente falar de uma mulher negra na favela. Então, a gente precisa também passar por isso, porque a gente sabe que os espaços de liderança, espaços de mercado de trabalho são muito mais afunilados para as mulheres negras de favela do que para as mulheres brancas de favela. Então, a gente precisa diferenciar isso. O papel de cuidado e a sobrecarga familiar, a sobrecarga materna, né, da mulher, a gente não tem como passar por uma exclusão social, uma exclusão financeira, uma exclusão econômica, sem falar de papel de cuidado, de sobrecarga materna, né? A gente está numa sociedade onde a gente taxa a mulher de favela toda hora. Se a mulher não trabalha para cuidar do teu filho, ela é uma desocupada, né? Ou então, se a mulher trabalha e deixa seu filho sozinho dentro de casa, ela é uma negligente. Então, como que faz, né? Quando a gente fala de mulher de favela, a gente está falando de uma mulher solo que não tem rede de apoio, né? As vozinhas do asfalto, né, da sociedade, são aquelas vozes que conseguem cuidar dos seus netos. Agora, as vozes de favela são mulheres que são produtoras econômicas até seus 70, 80 anos. Elas estão passando roupa, elas estão fazendo faxina, elas estão vendendo brigadeiro. Então, elas não têm como ficar com o neto. Então, essa mulher, quando ela trabalha, ela deixa o seu filho sozinha, né? Existe o risco dela, quando voltar, o filho dela está morto dentro de um helicóptero do bombeiro, da polícia, circulando as favelas, e essa mulher nem sabendo onde seu filho está. Então, quando a gente fala do recorte de papel de cuidado de uma mulher de favela, a gente está falando desse tipo de preocupação de saúde mental, dessa mulher estar trabalhando, mas está com a cabeça dentro de casa, porque ela está cuidando, de repente, de outra criança e o seu filho está em risco dentro de casa. Então, a gente precisa falar sobre isso. E violências intrafamiliares, né? Como que a pobreza vem como uma causa, também com violências intrafamiliares, de lares, né? Onde essas crianças, essas meninas passaram por uma série de violências sexuais, intrafamiliares, onde o seu agressor está dentro de casa, né? A gente tem muito esse olhar de acreditar que a violência também vai vir muito da rua, mas quando a gente fala de mulher de favela, a gente fala de violências que estão dentro de casa, do seu pai, do seu padrasto, do seu irmão, do seu tio. A gente fala de uma casa onde muitos membros intergeracionais moram juntos, né? É o tio, é o primo, é o irmão, que acaba sendo um fator de risco para que essa mulher esteja em situação de violência. E aí a pobreza como consequência, né? A gente falou sobre a causa, por que essa mulher ela já nasce pobre, por que ela perpetua esse ciclo da pobreza, né? Então, a baixa escolaridade, mais uma vez eu volto ao papel de cuidado, né? Eu fiquei completamente apaixonada ontem quando eu vi o tema, não era para eu ter feito isso aqui, gente, ó. Viu? Sabia que ia passar vergonha com isso aqui. Como é que eu volto? Ah, voltei. Eu fiquei apaixonada quando eu vi o tema da redação do Enem, porque a gente não fala sobre isso, né? A gente normatiza trabalhos que são invisibilizados, e eu atribuo muito da invisibilização da mulher, da objetificação da mulher, da situação da mulher ficar em situação de violência e não conseguir sair, pela sobrecarga materna e pelo papel do cuidado estar linkado diretamente à figura feminina. Então, a pobreza como consequência disso tudo que a gente viu como causa é a baixa escolaridade, porque essa mulher ela não consegue estudar, né, porque ela é implicada no cuidado dos seus irmãos, porque não é o filho mais velho que fica implicado no cuidado dos irmãos, é a filha mais velha. Então, ela para de estudar para cuidar dos irmãos, ou então ela para de estudar porque, na tentativa de sair de uma violência intrafamiliar, ela casa, ela engravida, né, então ela não consegue estudar, ela não termina os seus estudos. Consequentemente, ela tem uma baixa profissionalização, porque ela se torna mãe cedo, e o papel de cuidado novamente vai para ela, então ela não tem escolaridade, ela não tem profissionalização, essa mulher se perpetua numa situação de pobreza, né? Uma gravidez precoce, um casamento infantil, como a gente falou, e a sobrecarga. Sempre vou trazer a sobrecarga materna, a sobrecarga feminina, como um obstáculo para a mobilidade social.
as violências intrafamiliares que continuam, porque se eu não trabalho, eu não estudo, eu não gero renda, eu não sou uma produtora econômica, eu estou à mercê de um possível marido, companheiro que trabalha e que coloca a renda dentro de casa. Né? O ciclo da violência ele se perpetua muito quando você não tem sua renda. Né? Então, se você não tem seu dinheiro, você não tem suas escolhas. Então, a gente se perpetua numa situação de violência, numa situação de pobreza, numa situação de sobrecarga, que vai se tornar transgeracional também para minha filha, se eu não interrompo isso em algum momento. Né? E, consequentemente, insegurança alimentar. Então, eu trago a pobreza nesse quadro como as consequências, causas, consequências que se interlaçam, se conversam o tempo inteiro. A gente fez uma pesquisa com 600 mulheres lá na instituição, né, a gente gosta muito de trabalhar com dados também, onde a gente trouxe o viés da sobrecarga materna e economia do cuidado há muito tempo atrás, antes mesmo do Enem trazer esse tema. Né? Então, a gente percebeu que a gente teve como dados que quase 60% das mães das mulheres são mães solo, 8 a cada 10 mulheres não recebem pensão alimentícia desses pais, desses genitores, né? Não pode considerar pai. 80% desses genitores não pegam seus filhos para fazerem nada, ou seja, a gente está falando de uma sobrecarga econômica, emocional, funcional dessa mulher. Mais da metade dessas mulheres não podem contar com nenhuma rede de apoio, nenhuma. Foi o que eu disse da avó, daquela vozinha da favela, que é completamente diferente de uma avó do asfalto, que pode dedicar o seu tempo de cuidado, né? Então, ela não tem rede de apoio. Então, a única possibilidade dela gerar renda é, de fato, contar com a rede de apoio comunitária, aquela vizinha do caminho, do beco, da viela que passa o olho, mas com aquela preocupação de eu estar trabalhando, de eu voltar e meu filho não estar dentro de casa, o meu filho está assassinado, meu filho está preso, meu filho está fazendo uso de droga, meu filho está entrando para o poder paralelo. Então, a mulher fica sobrecarregada de qualquer maneira, ela trabalhando ou ela não trabalhando. Falar um pouquinho da economia do cuidado, mais um pouquinho, né? Agora eu trago para vocês dados oficiais, né, da ONG Think Olga e da Oxfam. Todos os dias, meninas e mulheres ao redor do mundo gastam 12 milhões de horas com trabalhos de cuidado. E se a gente, né, fosse receber por esse trabalho, a gente renderia 10 trilhões de dólares por ano injetados na economia. É muito dinheiro, né, gente, que a gente deixa de ganhar. Então, no Brasil, as mulheres gastam 61 horas por semana com trabalho não remunerado. A gente não ganha absolutamente nada para lavar, passar, cozinhar, cuidar, ensinar, professora, porque a gente é tudo. E o que as mulheres precisam, né, a partir daí, desse caos que a gente se percebe agora, jogando luz na economia do cuidado, jogando luz do caramba, eu não precisava ter feito isso tudo esse tempo inteiro? Ou então a gente pode mudar isso a partir de agora? E aí eu trago algumas sugestões do que a gente trabalha muito na instituição, né, sempre muito ouvindo essas mulheres, a gente trabalha muito na oitiva qualificada dessas mulheres. Então, políticas públicas especiais para as mães, porque a gente precisa recortar isso, né? Mulher é uma coisa, mãe é outra, né? São demandas completamente diferentes. Então, política para mulheres, ok, políticas para as mães são outras políticas, né? Creches e escolas em tempo integral, não só creches, mas escolas, né? Eu preciso trabalhar sabendo que o meu filho está dentro da escola, né? Que ele está estudando, que ele está sendo olhado. Recursos para a saúde mental na atenção da saúde básica. Você vai numa clínica da família hoje, você não consegue um atendimento psicológico. Tenho dezenas de mães que estão em situação de características de ansiedade, depressão, sobrecarga, burnout doméstico, e elas não têm atendimento na atenção básica de saúde, né? Então, investimento nisso. Maior oferta de EJAs no território, né? Você vai procurar um EJA no território, falando da minha área, Grande Tijuca, você só encontra no centro da cidade. Né? Como é que essa mulher se locomove de 5 horas da tarde, volta às 10 horas da noite, numa cidade que é completamente hostil ao feminino, 10 horas da noite. Né? 10 horas da noite, quem está na rua? Quando a gente fala de um olhar estigmatizatório da sociedade. Né? Então, eu não quero voltar 10 horas da noite para casa. Então, é um investimento de EJAs no território, oferta de cursos profissionalizantes, jornada de trabalho especial para mães, e é isso aí que eu estou falando, né? Mulheres e mães, são 2 públicos diferentes.
vagas afirmativas em empresas. Então, ouvir a Ellen falar e saber que a L'Oréal investe tanto em mulher, dá um quentinho no coração. E vagas afirmativas em universidades, né? A gente precisa trabalhar com vagas afirmativas cada vez mais. A gente não tem como pensar que essa mulher, essa mãe, ela vai alcançar o mesmo pódio que uma mulher que não é mãe, porque não vai. Né? Eu ouvi há pouco tempo Conceição Evaristo falando no Pier Mauá, que ela demorou 10 anos para fazer a faculdade dela, não sei se vocês sabem disso, 10 anos, porque ela teve uma filha PCD. Jamila Ribeiro demorou 6 anos para poder se formar, que ela conseguiria em 3, 4, porque ela se tornou mãe. Eu sou mãe de 5 filhos, eu demorei muito para poder conseguir fazer a minha graduação e meu mestrado. Então, a gente falar de mulher é diferente da gente falar de mãe. E a gente falar de mãe, a gente precisa falar de economia de cuidado, e a gente precisa falar de sobrecarga materna e desses tipos de política que são ferramentas emancipatórias para esse público que tanto precisa de um olhar diferenciado. Então, obrigada. Obrigada pelo convite. E aí, gente, estão conectados com o tema e com a urgência, né, de mudanças estruturais. E acho que, para encerrar, queria convidar a Joyce, né, para fazer um apanhado do dia também, né, que está chegando ao fim hoje, nosso primeiro dia de conferência. Agradecer mais uma vez a parceria do OIDP, Prefeitura, em nome da Secretaria também de Política para as Mulheres e do IRI, que está apoiando as atividades com o recorte de gênero hoje. Obrigada, Joyce. Cinco minutos, beleza. Vamos lá, gente. Boa tarde, quase boa noite. Não, boa noite já para todas e todos que estão aqui presentes. Hoje foi um dia muito especial, Gabriela, porque hoje, ao longo de toda a nossa tarde, manhã, né, e noite, debatemos sobre o futuro da cidade, o futuro do Brasil, o futuro do mundo, a partir de nós, mulheres. Então, tem muita felicidade de estar aqui dividindo essa mesa com vocês, porque a gente sabe que não há futuro sem nós e, portanto, que honra, que prazer que estamos aqui hoje na Cidade das Artes, debatendo como a gente pode construir e melhorar esses próximos passos. Quero muito aqui saudar essa mulher, que, enfim, uma das minhas maiores referências de política pública em território, que é a Estelinha, né, que faz um trabalho brilhante e que, de fato, tem transformado o dia a dia de centenas e milhares de mulheres num território específico, porém que sabemos que como se desdobra também em outros territórios, né, Estelinha? Então, fico muito feliz de ter cruzado o seu caminho por intermédio de Lidiane, mas que a gente sabe que essa caminhada vai ser muito longa ainda, e eu acho que a vida pública nos conecta com pessoas incríveis, né? A Estelinha, com certeza, é uma delas, então, sugiro que vocês conheçam o trabalho dela, tá? E a outra incrível mulher que tem transformado também a pauta da diversidade, da inclusão, dentro da área privada, que a gente sabe que ainda é um desafio, é essa maravilhosa Ellen, né, que justamente tem levantado esse tema, mas também, né, trago, né, justamente ações muito bem concretas dentro da área privada, porque a gente sabe que é muito fácil falar, né, mas fazer é outro desafio. Eu sei o quanto que a L'Oréal é uma empresa comprometida no fazer, não é discurso, é realmente ação, né? E isso mostra para a gente o quanto que o compromisso deles é fundamental. Então, eu quero muito aqui, né, no seu nome, mas também do Patrick e todo mundo da L'Oréal, né, agradecer essa parceria tão fundamental que tem nos ajudado a disseminar ainda mais as políticas de mulheres, o enfrentamento à violência nas ruas, transportes e assim por diante. E agradecer aqui que a gente está com o timaço do Abrigo Sigiloso, para quem não conhece, o Abrigo Sigiloso é onde nós acolhemos as mulheres em extrema situação de violência na cidade do Rio de Janeiro, né, e de outros lugares também do Brasil, né, e a gente está aqui com esse time que está aqui prestigiando esse evento. Espero que vocês saiam daqui mais enriquecidas, com mais conhecimento, né, porque a gente sabe, Marcela, que virou nossa vice-diretora, parabéns, falando em público. A Ju é diretora, Marcela é vice-diretora, gente. Ela acabou de assumir esse cargo novo, então tem que celebrá-la. E todo o time aqui presente. Mas, enfim, reforçar que construir uma cidade melhor para as mulheres é construir uma cidade melhor para todas as pessoas. E nós precisamos entender essa etapa. Sem mulheres não há nada enquanto continuidade. Então, que possamos entender que a economia, desde a lógica do ambiente privado ao ambiente público,
precisa colocar as mulheres no debate, na discussão, no centro da tomada de decisão. Quando a gente fala sobre ações em territórios, que nós possamos cada vez mais avançar, mas com a escuta ativa, uma escuta qualificada. E eu, enquanto governo, possa cada vez mais disseminar esse tipo de ação. Porque bem sabemos, Gabriela, que a grande atribuição do governo é transformar tudo isso em escala. Então, que a gente possa, com a parceria do IRI e tantos outros parceiros aí nessa caminhada, transformar políticas públicas com a perspectiva de gênero em escala. Sem isso, não temos como fazer mudanças estruturais e estruturantes. Quero também agradecer muito a Bianca e todo mundo do time que construiu essa caminhada com a gente, esse desafio de fazer um debate internacional na Cidade das Artes, na cidade mais incrível do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Quem falar o contrário não é meu amigo, só o Rio de Janeiro que é incrível, brincadeira. Tem outros lugares bonitos também no mundo, mas o Rio é um pouco mais. Mas, enfim, mas com a certeza que a gente está fazendo um trabalho coletivo, com muitas mãos, sejam mãos cariocas, sejam mãos que escolheram viver no Rio e sejam mãos que entenderam que o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso para a gente investir. E como eu sempre falo, tudo que acontece aqui reverbera. Então, que a gente possa reverberar uma mudança transformadora a partir das mulheres. Quero também parabenizar aqui a Lidiane, minha subsecretária, que acompanhou na mão essa etapa toda, que falou, Bianca, vamos, pessoal do IRI, vamos embora, time, vamos lá. Então, eu sempre falo que eu estou na televisão sempre, Ellen Estelinha, mas só que tem um timaço que toca esse trabalho no dia a dia, nas burocracias, nas madrugadas, nas manhãs, e esse meu time está aqui sempre prestigiando, porque time é isso, está todo dia junto, fazendo a mudança pelas mulheres do Rio. E como eu sempre reforço, a gente tem um propósito muito maior. Não é sobre Joyce, não é sobre a Secretaria de Mulheres, é sobre as mulheres do Rio de Janeiro, que a gente possa ter esse compromisso contínuo e fiel, porque isso faz muito sentido. E peço perdão que eu cheguei atrasada, porque eu, Luísa e outras companheiras estávamos tocando o Conselho Municipal de Mulheres. Então, entre intervalo e outro, estava pensando a democracia da cidade do Rio de Janeiro. Então, é tudo isso. Mulheres, obrigada. Obrigada aos nossos participantes também internacionais, que vocês se sintam acolhidos pela nossa cidade. Desfrutem. A gente está com um tempinho um pouco menos caloroso, mas é um tempo bem gostoso também no Rio de Janeiro. Então, obrigada, gente. Contem com a gente. Obrigada, secretária, pelo excelente dia, pelos debates. Enquanto vocês tiram uma foto oficial, eu quero lembrar que todo mundo está convidada para voltar amanhã. O dia é intenso e temos uma plenária na manhã com debates de prefeitos, com uma palestra e outra mesa da Secretaria da Mulher. E mais uma tarde toda de mais atividades, com uma premiação à noite. Então, amanhã tem mais. Obrigada a todos, a todas que vieram hoje.